Olá, muito bem. Já estamos aqui ao vivo para mais um programa de podcast. Esse programa chamado Amazônia Press Política, né, que é transmitido pelas nossas redes sociais do portal de notícia www.amazoniapress.com.br, né, e através das redes sociais, claro, @AmazoniaPress para o Twitter, Facebook, Instagram, né, e o YouTube. E também, claro, nós estamos ao vivo pela nossa rádio web, bem facinho, radioampress.com.br. E aí, se você quer ficar bem informado, muito fácil, acessa aí o nosso site, né, notícias aí do que está acontecendo aqui em Manaus, no Amazonas, né, e aí a gente tem várias matérias super bem produzidas, e aí está girando o mundo, né, com a notícia aí do jornalista e do indigenista. Enfim, esse caso que vai dar uma reviravolta aí, que tem muitas notícias, na verdade. Então, nesse nosso podcast de hoje, que é um bate-papo, é de uma forma informal, é uma conversa, né? E aí aqui eu divido a bancada com a minha amiga jornalista Milena Vasconcelos. Boa tarde, Milena. Muito boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Hoje o nosso convidado, ele é professor, advogado e pré-candidato a Senado. Seja muito bem-vindo, Luiz, ao nosso programa. Obrigado, Milena. Obrigado, Francisco. É um prazer estar aqui com vocês e com todos aqueles que nos acompanham para a gente conversar um pouco sobre política e sobre qualquer tema que interessar a vocês. Que legal. O Luiz Castro, eu tive a imensa satisfação, né, de sermos do mesmo partido, né? Como eu falei, é uma informalidade, então aqui vou quebrar a regra, né? Porque é uma pessoa do qual eu tive a satisfação de ser mesmo partido, da rede, nas eleições também ali de 2018, por muito pouquinho ele não estaria lá no Senado nos representando. Então, é uma satisfação, Luiz Castro, ter você hoje aqui para esse bate-papo, né, para essas experiências, você que é um homem público, de mandatos de prefeito, de deputado, de secretário. Então, é uma honra, de verdade, receber você aqui no nosso estúdio para esse bate-papo, né, para essa conversa aí das suas andanças, dos seus trabalhos, né, aí pelo nosso interior, pelas dificuldades de andanças pelo nosso interior, né? Então, é uma gratidão enorme receber você aqui, né, como a Milena bem já citou, né, por todo o seu conhecimento. Eu que agradeço pela oportunidade de interagir com vocês e com todos aqueles que nos acompanham, Francisco. Você sabe do respeito que ele tem, você que é um empreendedor com critérios éticos, que trabalha sempre baseado em princípios éticos. Então, estou muito à vontade aqui de estar com vocês. Que legal. Então, Luiz Castro, né, a gente tem lhe acompanhado aí a sua caminhada, né, o senhor é pré-candidato ao Senado, e aí, nas suas andanças, quais são os principais anseios da população, né? Quais são as dificuldades também que todo mundo está tendo, principalmente pós a pandemia, né? Bom, Francisco e Milena, é muito claro, tanto em Manaus, nos bairros, quanto no interior, o drama do desemprego, o drama do subemprego, da falta de renda, ainda mais agora que o preço dos alimentos, dos bens essenciais, praticamente disparou, né? Voltamos a ter uma inflação de 2 dígitos e nós observamos um pouco de desesperança, de tristeza no olhar das pessoas em relação ao momento da pós-pandemia, porque a economia ela vai se recuperando aos poucos e nós temos um modelo econômico no Amazonas muito dependente só do polo industrial. E sucessivos governos tiveram a oportunidade de implementar um verdadeiro plano de desenvolvimento econômico para o Estado, para a capital e para o interior, mas não houve continuidade. O governo começa um projeto, depois vem outro, começa outro, vem outro e começa outro, e a gente colhe agora as consequências, não só de uma pandemia que prejudicou o mundo inteiro,
mas da falta de um planejamento e da implementação de um plano de desenvolvimento que identifique e trabalhe as vocações de cada região, de cada município, as cadeias produtivas, alguns chamam de cadeias de valor. E esse drama do desemprego, apesar de termos 100 mil pessoas empregadas no distrito e cerca de 200 a 250 mil nas demais atividades em Manaus, nós temos 250 mil registros de desempregados em Manaus, só aqueles que procuraram emprego e passaram pelo registro Cine. E fora isso, Milene e Francisco, nós temos o interior, né? E o interior sofreu, ao longo dos últimos anos, um processo muito negativo de êxodo rural, das comunidades para as cidades. E isso aconteceu com Manaus também, né? Mas hoje você encontra em todas as cidades do interior, numas mais, outras menos, uma quantidade imensa de jovens que não têm perspectiva de trabalho, de renda, e que assistem à televisão, acompanham a internet, criam expectativas, mas essas expectativas muitas vezes são frustradas. Eu fico muito triste, Francisco e Milena, quando vejo que, infelizmente, a dependência química, o uso das drogas se intensificou, não só em Manaus, mas em praticamente todos os municípios do nosso interior. Vidas jovens, pessoas com um futuro pela frente sendo capturadas para o uso e consumo de entorpecentes, de drogas ilícitas. Então, nós vivemos um momento dramático, né? As famílias muito afetadas, nós temos muita violência e precisamos não perder a esperança. Mas eu não poderia chegar aqui e dizer que está tudo bem. Até porque nós sabemos que o ano que vem provavelmente vai ser mais difícil que este ano. A economia brasileira, independentemente de quem venha a vencer a eleição, ela terá um alto custo a pagar em relação às situações, a situação do déficit fiscal, do endividamento do poder público federal. Então, nós temos que estar preparados, porque pode ainda ficar um pouco pior. Mesmo assim, nós podemos e devemos cumprir nosso dever de casa, né, Francisco? Em qualquer campo que você esteja. E eu acho que é muito importante dar o bom exemplo. Da mesma forma que vocês, como comunicadores, trabalham com a verdade, com a informação correta, evitam as fake news, procuram dar interpretações coerentes em relação à análise das notícias, acho que todos os cidadãos, inclusive os políticos, têm que ter maior coerência. E eu não vi, durante a epidemia, os gestos que nós vimos em outros países. A Nova Zelândia, por exemplo, todos os ministros e políticos da Nova Zelândia abriram mão de 20% dos seus rendimentos para criar um fundo de apoio para o enfrentamento da Covid, né? Nós vimos muitas renúncias de pessoas de alto poder aquisitivo, pouquíssimos exemplos aqui no nosso país, embora, por outro lado, nós temos tido muita solidariedade do povo e de instituições sociais, inclusive instituições religiosas, igrejas católicas, evangélicas. Então, mas no topo da sociedade, aqueles mais aquinhoados, especialmente no setor público, em todos os três poderes, a generosidade foi muito rara. E aí eu fico a me perguntar, se aqueles que detêm o poder político e os melhores cargos nos três poderes, eles não são capazes de renunciar um pouco daquilo que eles têm num momento tão crítico, alguma coisa não está bem, né? Porque a maior parte dessas pessoas ficaram em casa, deixaram de fazer as viagens para o exterior que costumavam fazer, não tinham mais as boutiques caras para fazer suas compras, os shoppings fechados, sobrou dinheiro para essas pessoas. Enquanto você enfrentou dificuldades grandes aqui na tua atividade, não só você como outros, né, tantos, a maioria, nós mantivemos essa casta do setor público vivendo uma vida, só o confinamento, né, que foi um sofrimento geral. Mas do ponto de vista econômico, houve muito pouca solidariedade do topo, mas houve muita solidariedade da base da sociedade. A gente viu gente pobre tirando um pouco da sua comida para dividir com o vizinho. A gente viu as igrejas se envolvendo, umas mais, outras menos, nas ações sociais. Então, eu acredito que nós precisamos tirar lições da epidemia, mas nós não as tiramos ainda.
ainda muita violência. Durante esse período de epidemia, né, Francisco e Milena, tivemos muito noticiário de violência contra criança e adolescente, abusos contra crianças, muita violência doméstica contra mulheres também. E então esse quadro da epidemia, que foi tão dramático no nosso estado, foi tão dramático aqui, na nossa capital, no Amazonas, com a falta de oxigênio, com as pessoas morrendo. Eu acompanhei um drama, Francisco, que me marcou muito, de um amigo com uma amiga dentro de um Uber, e nós nos comunicando com o WhatsApp, desesperado para conseguir o oxigênio para sua esposa, porque os 2 balõezinhos que ele tinha em casa, um esgotou, um amigo foi para a fila, não conseguiu comprar, e o outro esgotou. E eu não me esqueço, nesse dia, eu confesso, eu chorei. Eu fiquei numa angústia profunda de ver aquele meu amigo tentando encontrar um meio de salvar a vida da sua mulher, né? E assim foram tantos dramas. Será que nós vamos tirar lições? Cuidar melhor do dinheiro da saúde, cuidar melhor das políticas públicas, né? Diminuir a força de certos grupos muito poderosos e investir mais na base, nos projetos de educação, de saúde, projetos sociais. Uma das coisas que me impressiona é como as famílias estão querendo projetos de esporte, para que os filhos não fiquem nem na dependência química e nem na dependência da internet, naquele vício de estar o dia inteiro com o celular na internet. E os projetos de esporte que estão acontecendo aqui em Manaus são frutos de iniciativas de um pastor, de um lutador de jiu-jitsu, de um treinador de futebol amador, frutos de pessoas que não têm poder aquisitivo, mas que estão fazendo a diferença. Então, eu fico triste de um lado, mas de outro lado eu renovo a minha esperança, porque eu vejo muitas pessoas fazendo coisas boas, apesar de terem pouco dinheiro. E isso deve fazer com que os governantes, os políticos, entendam que muitas vezes eles não estão fazendo certo, mas que a sociedade tem as respostas e tem que haver investimento nessas propostas, né? Citei só a parte de esportes, mas tem as atividades culturais, educacionais. Então é isso, a gente fica triste e alegre, né? Não, é interessante.